Olá, nessa edição do Papo de Economia, nós vamos conversar com o Paulo Roberto Silveira, que é diretor-presidente da Arquisul. Paulo, nós vivemos um momento em que o mercado imobiliário não parece estar tão aquecido como lá por 2010. Mas considerando os últimos anos, aí, como é que está a situação do mercado imobiliário aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul? Nós estamos numa situação hoje que é uma situação de um verdadeiro voo de cruzeiro, onde nós estamos numa situação muito regular, dentro de uma realidade que nos é perfeitamente e amplamente auspiciosa. Se nós compararmos o momento atual com o momento vivido há 2 anos atrás, naquela euforia do mercado imobiliário, onde a velocidade de vendas aqui em Porto Alegre chegou até a níveis de 22%, 23%, nós vamos verificar que com a velocidade atual de 10%, 12%, a gente está aquém daquela realidade de 2 anos atrás. Entretanto, se a gente fizesse comparativo e andarmos mais para trás, aos níveis de 2004, 2005, quando a nossa velocidade de vendas atingiram níveis de 3%, 4%, nós vamos verificar que hoje, então, a gente está numa situação bem mais auspiciosa, bem mais desenvolvida, né, do que a gente estava então naquela oportunidade. Certo. E nos momentos em que o mercado estava mais aquecido, muito também chegou a se falar em bolha imobiliária aqui no Brasil. Esse ritmo agora, estabilizado, mas num patamar alto em relação aos números históricos, ele torna, digamos assim, um mercado mais saudável, um crescimento mais sustentável para os próximos anos? Bom, Caio, essa bolha imobiliária, esse conceito veio muito do fator do Lehman Brothers. Mas isso aí a gente sabe que no Brasil nós estamos muito distantes de uma situação que se configure uma bolha imobiliária. Por quê? Porque nós estamos com os nossos fundamentos no setor imobiliário perfeitamente estruturados, ou seja, nós temos os nossos financiamentos, todos eles alocados dentro de um nível de segurança, onde as instituições financeiras têm fundamentos contratuais de alienação fiduciária para o retorno desse investimento, onde a gente tem, digamos assim, uma regulação do nosso mercado que dá uma segurança muito diferente da que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Tanto é que com todo esse boom imobiliário que a gente teve, os nossos níveis de percentual de crédito imobiliário em relação ao crédito total, nós passamos de um patamar de 2%, hoje nós devemos estar em 4%, 5%. Quando a gente sabe que países mais desenvolvidos, como Chile, a própria Espanha, os Estados Unidos, o crédito imobiliário não representa menos do que 15% em relação ao crédito geral. Então veja bem, quando a gente tem um déficit imobiliário, quando a gente tem, digamos assim, uma carência de habitação no Brasil inteiro, a gente falar em bolha imobiliária parece ser uma coisa até totalmente distante dessa realidade. Certo. Nós vivemos um momento agora de queda dos juros, né? Importante. O que o senhor diria aí para quem está interessado, está pensando, está pesquisando o mercado para comprar um imóvel, seja a casa própria, seja para investir? O que o senhor diria para essas pessoas? O que elas têm que olhar? Que momento a gente vive agora para quem está pensando tanto em comprar casa própria como para investir no imóvel? Bom, eu faria aqui uma colocação para o público investidor, primeiramente, que é um público que hoje tem bastante... É um público que está ávido para sair do mercado financeiro e entrar no mercado imobiliário. Esse público do investidor é um público normalmente mais seletivo, mais eletivo, é um público que tem, digamos assim, uma abordagem mais genérica, né, de fazer uma aplicação no investimento e que tenha, digamos assim, a condição de retorno no futuro. Então, consequentemente, para esse público, nós temos que ter, digamos assim, aquele conceito do imóvel que realmente seja diferenciado. Então, esse público investidor, a gente está sentindo que ele está saindo do mercado financeiro e está migrando
ainda para o mercado imobiliário, porém está fazendo bastante análise, está fazendo o investimento com bastante cuidado. Já para o público que a gente chama o usuário final, que seria, digamos assim, aquele que a gente coloca e ele vai morar depois nos nossos imóveis, eu acho que esse momento é um momento extremamente vantajoso para ele fazer a aquisição da sua casa própria. Porque os níveis de juro, combinado com os prazos mais elásticos, tornou a prestação do imóvel perfeitamente cabível dentro do bolso dele, dentro da circunstância dele. Eu vou te dizer, tem certas situações hoje que comprar um imóvel está sendo quase ou tão igual à pessoa alugar o imóvel. Então a gente tem aquilo que está chamando, o juro baixo, o prazo mais ampliado, que torna, digamos assim, as condições plenamente acessíveis aos consumidores. Tá certo, muito obrigado. Então vamos agradecer ao Paulo Roberto Silveira, que é diretor-presidente da Arquisul, que veio conversar com a gente nesta edição do Papo de Economia, só dando aí um panorama sobre o mercado imobiliário.